Eu e minha esposa nos regozijamos muito em Deus pelas coisas que serão faladas aqui nessa noite. Nos alegramos sobremaneira, né, meu bem? Na presença do Senhor. Eu peço que você, se possível, anote alguns pontos, ainda que essa mensagem vá para a internet, vá ser publicada, mas se você puder fazê-lo, se houver algum meio aí disponível, faça-o. Porque antes mesmo disso ser publicado, é bom que nós digiramos, ou venhamos a digerir continuamente essa palavra. Nessa noite eu quero falar a vocês sobre a palavra da fé. Em Gênesis 3, depois da rebelião de Adão e Eva, Deus prometeu a vinda daquele que esmagaria a cabeça da... Ou seja, Deus prometeu em Gênesis 3, ainda bem no início da história humana, Deus prometeu enviar seu Filho para a salvação da humanidade. Gênesis 3, verso 15 diz: Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. Deus está falando isso com Eva e a serpente. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará, ou seja, a descendência da mulher, esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Em Gênesis 9, após o dilúvio, Deus promete não mais destruir a humanidade por meio de inundação, e para isso ele estabelece um sinal no céu que nós vulgarmente chamamos de arco-íris. O arco colorido tratado em Gênesis como o arco da aliança. Gênesis 9, a partir do verso 11 diz: Deus falando com Noé e sua família: Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal dessa aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, ou seja, Deus faz uma aliança aqui com o homem, Noé, sua família, e também com... Coisa linda, né? Um Deus que faz uma aliança com os animais. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Primeiro então, Gênesis 3, verso 15, a promessa de Deus de enviar Jesus Cristo, a semente da mulher, o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Depois, Gênesis 9, a partir do verso 11, a promessa de Deus de que não mais enviaria sobre a terra um dilúvio. Esses dois relatos têm um fato em comum. Deus em ambos fez grandes promessas após ocorrerem grandes destruições. Em Gênesis 3, no relato de Adão e Eva, a destruição terrível que ocorre imediatamente após Adão e Eva comerem o fruto proibido. É a separação entre eles, Adão e Eva, deles entre si, e a separação de ambos de Deus, ou seja, ocorre a morte espiritual. O que Deus dissera se cumpre: no dia em que comerdes, certamente morrereis. No caso de Noé, Deus faz a promessa logo após a morte de praticamente toda a raça humana, só escapando evidentemente a família do próprio Noé. Em ambos os casos, as promessas são promessas de reversão do caos ou promessas de livramento, em resposta ao pecado humano, tanto em Adão quanto em Noé. Eu chamaria nessa noite essas promessas de promessas de ou da
misericórdia. Glória a Deus por sua misericórdia. Deus diz não mais deixar ou não deixar o homem entregue ao caos que o próprio homem provocara. São promessas de misericórdia. Apesar de essas promessas terem sido grandíssimas, tanto a promessa quanto a vinda do Messias, e não houve evidentemente promessa maior que essa, e também a promessa de Deus não vir mais a destruir a humanidade com um dilúvio, apesar da grandeza dessas promessas de misericórdia, a Bíblia nos fala de uma outra classe de promessas, promessas que Deus faz espontaneamente, casos em que a iniciativa divina é o motivo principal da promessa e não o erro ou desacerto humano. Deus voluntariamente, espontaneamente decide fazer promessas. Promessas que implicam em processos absolutamente miraculosos, por meio dos quais Deus livremente intervém no caos humano. Promessas que desafiam também a lógica humana, as leis da natureza e que exigem fé. Eu ouso afirmar que essas promessas feitas a Adão e Noé não exigiriam em primeiro lugar fé. Vou repetir. Eu ouso afirmar a vocês nessa noite que as promessas feitas a Adão, a promessa da vinda do Messias, e a promessa feita a Noé de não mais haver um dilúvio, não exigiam em primeiro lugar fé. Em primeiro lugar, sobretudo, essas duas promessas exigiam uma outra coisa, que é esperança. E a Bíblia deixa bem clara a distinção entre fé e esperança. Aliás, o Cântico ao Amor de Paulo, lá em 1 Coríntios 13, diz: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, diz Paulo, mas o maior desses é o amor. Vou explicar. Adão, sentindo em seu corpo e em todo mundo à sua volta os efeitos imediatos do pecado, Adão não precisaria, acima de tudo, crer para esperar que Deus enviaria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Ele, Adão, que vira o antes do pecado e o depois do pecado, precisaria, sobretudo, não se esquecer. Adão deveria aguardar, esperar, ter esperança. Eu creio sinceramente que o motivo de Deus ter feito a Adão e Eva uma promessa que, convenhamos, se cumpriria tão longe de Adão e Eva, tão longínquamente, talvez essa seja na Bíblia a promessa cujo cumprimento é mais distante dos destinatários, das pessoas que receberam a promessa. Na história bíblica, quando Deus fala a Adão e Eva que o Messias viria, isso vai se cumprir em torno de 4.000 anos depois de Adão e Eva. Eu creio sinceramente, evidentemente eles estariam mortos, creio sinceramente que aquela promessa feita a Adão e Eva do envio de um libertador tinha como propósito maior manter viva em Adão a consciência, diga comigo, consciência do amor de Deus. Adão veria o mundo passo a passo indo ladeira abaixo, passo a passo um planeta entrando em colapso, e teria sempre que manter em mente a verdade de que um dia Deus daria um jeito na bagunça que o próprio Adão tinha trazido para o mundo. Vendo o mundo degringolando, vendo o mundo descendo ladeira abaixo, Abraão teria a sua crença, a sua consciência do amor de Deus mantida de pé, porque lá atrás Deus tinha dito: vou enviar por meio da mulher um descendente que esmagará a cabeça da serpente. Adão veria o mundo em colapso,
e deveria ensinar aos seus descendentes uma coisa: eles precisariam aprender a esperar o cumprimento da promessa de salvação. Ainda que para Adão, sobretudo, não fosse necessária fé, os descendentes dele necessitariam justamente dela acima de tudo. Os filhos de Adão, nós, precisaríamos sobretudo andar pela fé. Noé, vendo o arco da aliança no céu, não precisaria de fé para esperar que Deus não mais enviaria sobre a terra Ele viu um mundo sem chuva, ele viu um mundo sem arco da aliança. Eu vou falar sobre o mundo sem chuva agora. Ele testemunhou toda a mudança geográfica e climática do mundo. Gênesis 2, do verso 4 em diante diz: estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, diga um vapor. O texto diz: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Os antediluvianos, a geração antes do dilúvio, conhecia o vapor que regava a terra. Verso 7: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Segundo elemento aqui para a irrigação, diga um rio do Éden. E o texto diz: saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Agora eu salto para o verso 15: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, que era irrigado por um rio que se dividia em 4 braços, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Em Gênesis 2, uma repetição do relato criacionista, a Bíblia diz o que a teologia chama de repetição ou segundo Gênesis, o segundo relato da criação, dando-nos um detalhe muito importante: até o dilúvio não temos registro de chuva. Temos um vapor e temos um rio. Noé vira o antes e o depois. Um outro detalhe muito importante: nós sabemos, a ciência sabe muito bem, que os raios ultravioletas são o principal causador do envelhecimento. E eles, evidentemente, não afetam apenas os seres humanos. Antes de testemunhar os efeitos do fim daquela espessa camada de vapor que recobria todo o planeta Terra e que desabou sobre a Terra no dilúvio na forma de chuva, antes de testemunhar os efeitos do fim dessa camada filtrante dos raios ultravioleta e que permitia ou que possibilitava aos seres humanos viverem 800 anos, 850 anos, 900 anos, 969 anos como Matusalém, Noé viu o fim desse filtro e a drástica redução da duração da vida humana. Noé testemunhou o rápido envelhecimento, mas um detalhe, não apenas dos seres humanos, primeiro dos animais. Noé viu os animais envelhecendo e morrendo. E se houve alguém que passou por esse planeta que entendia de bichos, era o tal do Noé.
Assim como Adão, Noé talvez, muito provavelmente, não necessitasse sobretudo de fé para crer que Deus não enviaria o dilúvio. Entretanto, seus descendentes precisariam de fé para crer na promessa de que não mais haveria dilúvio. E aqui nós precisamos então deixar bem delimitado o que nós entendemos por fé. Fé está distinta da esperança, está distinta da confiança. Fé é a crença naquilo que não se vê. Não há evidência palpável, a não ser a própria palavra de Deus. Por exemplo, quando Deus manda Abraão sair da sua tenda, olhar as estrelas do céu e crer que ele seria pai de multidões, Deus continuava a exigir de Abraão fé. As estrelas o inspirariam, a areia da terra, os grãos de areia o inspirariam, mas não alterariam em nada a condição de Sara. Ainda que Abraão olhasse para as estrelas do céu e olhasse para os grãos de areia no chão, Sara continuaria idosa e estéril. A fertilidade de Sara, propriamente dita, continuava invisível. Confiança, então, era o que Noé deveria ter. Sabendo do caráter de Deus, tendo visto a promessa e o cumprimento do dilúvio, tendo visto e vendo continuamente o arco da aliança nos céus, uma prova visível, diretamente ligada à promessa que Deus lhe fizera de não mais enviar dilúvio sobre a terra. Repito, Noé apenas devia confiar, diga confiar, naquilo que via. A fé, diferentemente diz Hebreus, é a esperança naquilo que não se vê. Confiança e fé, portanto, não são sinônimos, tampouco fé e esperança. Eu creio sinceramente que o motivo daquela promessa feita a Noé, de Deus nunca mais enviar dilúvio sobre a terra, e de acordo com o relato do Gênesis, a primeira vez que Noé vê chuva não é uma experiência muito agradável. É dilúvio. O primeiro motivo daquela promessa do arco da aliança era para tranquilizar Noé. Porque senão cada vez que Noé olhasse para o céu e visse a formação de chuva, ele ia pensar imediatamente em... É lógico. Deus diz, eu estou fazendo uma aliança contigo. Fica tranquilo, tá, filho? Cada vez que você olhar a formação de chuva, não se desespere, nunca mais eu vou fazer isso. Deus estava primeiro livrando Noé de viver um trauma contínuo. Em segundo lugar, além de não esperar uma nova devastação a cada vez que os céus se fechassem para a chuva, Noé precisava entender que Deus lidaria desde o dilúvio. Deus lidaria com a raça humana de um modo menos coletivo, presta atenção, menos coletivo e mais individualizado. Deus usaria outros meios, Deus conteria de outras formas o aumento da maldade humana. Finalmente, creio sinceramente que o motivo da promessa de Deus a Noé, além de livrá-lo de um trauma contínuo, além de deixar claro para Noé que Deus lidaria de uma forma um pouco mais individualizada, Noé teria de ensinar aos seus descendentes a reverência e a devoção pessoal ao Deus que enviara o dilúvio.
cada um deverá invocar o Senhor. Mas isso não diminui em nada o fato de, em primeiro lugar, não ser exigido nem de Adão nem de Noé fé, mas confiança e esperança. Isso não diminui, evidentemente, em nada o valor das promessas feitas a esses patriarcas. A maneira de Adão e Noé reagirem a elas, porém, é qualitativamente diferente da nossa maneira de reagirmos a essa categoria de promessas que começamos a analisar nessa noite, que eu quero chamar de promessas da graça, diferentes das promessas da misericórdia. Diga, promessas da graça. Olhando novamente para o registro bíblico, a primeira dessas promessas que surge espontaneamente do coração de Deus, que não é necessariamente a resposta a um fato isolado, mas é uma manifestação gratuita da bondade do Senhor, está no famoso texto de Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Diga, graça pura. O que acontece aqui na história de Abraão, a Bíblia não tem nem preocupação em dizer. O relato de Abraão já surge com uma promessa. Abraão entra no cenário bíblico por causa da promessa. É graça. Essa palavra de Deus, essa promessa da graça, por diversas vezes acontece na vida dos filhos e das filhas de Deus. Nós somos frequentemente bombardeados por promessas de graça. Não apenas, ainda que elas sejam maravilhosas, promessas de misericórdia, mas eu quero, por causa dessas promessas de graça, que exigem sobretudo fé, mais que confiança e esperança, elas exigem de nós uma postura sobretudo de fé. Eu quero pensar com vocês em 4 características ou 4 posturas que devemos ter, diante das promessas da graça. Diga, ouvir a palavra como palavra poderosa. Vamos falar disso mais uma vez? Ouvir a palavra como palavra poderosa. A palavra humana, e agora eu quero que você redobre a sua atenção, é absolutamente distinta da palavra de Deus, consequentemente das promessas da graça, porque as promessas da graça são palavra de Deus. Antes de tratar mais detidamente dessa primeira atitude que devemos ter diante das promessas da graça, ouvirmos a palavra como palavra poderosa, nós precisamos distinguir, diferenciar aquele que ainda não crê no Evangelho daquele que é incapaz de crer porque é incapaz de ouvir. Existem aqueles que, usando um fato natural para falar de coisas espirituais, eu vou dizer o seguinte: existem aqueles que sofrem do tipo mais severo de surdez, pessoas que não acolhem nem inicialmente a palavra poderosa, e não acolhem, não recebem a palavra poderosa, a palavra de Deus, as promessas da graça, porque só conseguem ouvir
A voz que vem de dentro só conseguem ouvir a si mesmos. Existem pessoas que não ouvem nada além de a voz do coração. E por causa disso sofrem de surdez espiritual. Só ouvem a voz do ego. Não podem sequer ouvir a palavra poderosa. Aqueles que não acolhem a palavra, porque só ouvem a si próprios. A única palavra que escutam é a voz do eu ou do ego. E aqui, propositalmente, eu vou igualar essas coisas. Não ouvem mais nenhuma voz. A semente, nesse caso, usando a parábola das sementes, que às vezes é chamada de parábola do semeador. Melhor seria se fosse chamada de parábola das sementes, ou dos solos, parábola dos solos. A semente é semente que cai à beira do caminho, nunca é absorvida, acolhida pelo solo. É palavra não ouvida, porque o destinatário é surdo. A primeira evidência de poder, agora então falando de ouvir a palavra de Deus como palavra poderosa, precisamos atentar para o seguinte: a primeira evidência do poder da palavra de Deus é o fato de ela trazer consigo, ela já traz consigo o dom da fé. Para exemplificar a importância disso, eu quero pensar com vocês numa pergunta aparentemente problemática. Talvez alguns de vocês já tenham feito essa pergunta. O que vem primeiro, a fé ou o evangelho? A pessoa possui fé e então, ao ouvir a mensagem, crê? Ou a pessoa descrente ouve a mensagem e essa mensagem é que gera miraculosamente a fé? O que vem primeiro, a fé ou o evangelho? Bem, se a palavra de Deus, e nisto estão incluídas as promessas da graça, se a palavra de Deus é palavra poderosa, e se as promessas da graça, aquelas promessas que Deus faz porque Ele quer fazer, porque Ele quer manifestar sua graça, seu amor, se a palavra de Deus é palavra poderosa, e se as promessas da graça são palavras de Deus, e portanto são palavras de poder, essa pergunta não faz muito sentido. Para responder, eu não quero voltar a textos que foram detidamente explanados aqui em mensagens recentes sobre fé, como por exemplo, a fala do apóstolo Paulo quando ele afirma que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela... Não vou me ater a isso agora, porque sobre isso já pregamos. A palavra como palavra poderosa, diferente da palavra humana, possui essa característica peculiar: sempre vem acompanhada da fé, para que seja possível ao homem crer nela. A fé está ali como semente, não como árvore adulta. Ou seja, é possível sufocar essa porção de fé que sempre acompanha a palavra de Deus. Então nós temos aqueles que são surdos, que não podem ouvir, porque só ouvem a si próprios. Temos aqueles que ouvem a palavra, e essa palavra poderosa sempre vem acompanhada de fé, e eles permitem que por um tempo essa palavra dê seu fruto, mas depois alguma coisa acontece, e essa palavra é sufocada, e a fé é sufocada. E há aqueles que recebem essa palavra, que vem acompanhada de fé, e nutrem essa fé, e aquilo que antes era semente torna-se árvore adulta, dando muito fruto. Apesar de a palavra ser acompanhada com poder, depende da vontade humana manter acesa a fé, promover o seu crescimento ou não. E é justamente por isso, veja bem,
que Jesus, no contexto da parábola dos solos, diz o porquê de ele ensinar às pessoas, ao povo de Israel, não abertamente, mas por parábolas. Eu quero voltar ao final da parábola dos solos, em Lucas 8, para entrar nessa fala de Jesus, nessa explicação dele, do porquê ele falar em parábolas. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, quem não é surdo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? E ele disse, verso 10, Lucas 8: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. No texto paralelo, a Bíblia diz, Jesus está citando a profecia de Isaías, para que não se convertam e eu os cure. Pergunto a vocês, Deus quer que todos se salvem? Sim, mas preste atenção, Cristo sabia que naquele estado de coisas, boa parte de Israel ouviria a palavra. Se ele não falasse por parábolas, se ele falasse abertamente, como falavam os discípulos, creria boa parte de Israel superficialmente, experimentaria temporariamente os efeitos da palavra e depois a rejeitaria. Diga, a palavra de Deus é palavra poderosa, é palavra da fé. Olha para o seu irmão e diz: mas pode ser palavra sufocada. Opa. Além de palavra que produz fé ou palavra sobre a fé, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a palavra da fé. Vou repetir. Além de ser palavra que produz fé, além de ser palavra sobre a fé, a palavra de Deus é palavra da fé. É a palavra que coexiste com a fé. Fé e palavra de Deus são coisas que andam juntas, é palavra de fé. Romanos 10, verso 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Nesse aspecto, a parábola das sementes, ou dos solos, digo, na verdade fala da reação de 4 grupos de pessoas: a semente que cai à beira do caminho, a semente que cai no solo bom, a semente que cai entre pedras e a semente que cai entre espinhos. Nesse aspecto, a parábola dos solos fala da reação de 4 grupos de pessoas e ao mesmo tempo está nos falando de 4 possibilidades comuns a todas as pessoas capazes de terem contato com a palavra do Evangelho. Portanto, se não há uma ordem, uma sequência, uma ordem cronológica de manifestação de fé e palavra, a palavra de Deus, e como tais as promessas da graça, a palavra de Deus, e nesse grupo incluídas as promessas da graça, ainda é e sempre será palavra criadora. É por isso que Jesus vai dizer em João capítulo 5, verso 17: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O contexto imediato desse texto nos fala de um homem que não podia andar já fazia 38 anos. O homem estava paralítico fazia 38 anos, mas Jesus o cura.
Só que Jesus realiza essa cura num dia de sábado. Sabemos que o contexto imediato do texto é a cura de um homem paralítico havia 38 anos. Mas nós precisamos fazer uma pergunta, apesar de sabermos do contexto imediato. A pergunta é a seguinte: a que trabalho, essencialmente, Jesus estava se referindo ao dizer: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também? Bem, a queixa dos religiosos era: não se trabalha em dia de sábado. A pergunta então é: que trabalho Deus fizera antes de descansar no sétimo dia? Pois essa fala de Cristo, em resposta à acusação de que ele curava no sábado, nos fala sobretudo do trabalho de Deus nos 6 primeiros dias do universo, antes de ele descansar, ou seja, entrar no seu sábado. E o trabalho que Deus fez nos 6 primeiros dias, antes do primeiro sábado, foi criar. A palavra era, naqueles 6 dias, sobretudo, palavra, diga comigo, palavra criadora. Então, no dizer de Jesus, Deus ainda é o Deus que libera a sua palavra, preste atenção, com o poder. Ela sai junto com o poder, para que ela produza, para que ela faça o que ela diz se cumprir. Deus ainda cria. No caso do coração humano, esse poder se chama, antes de qualquer coisa, fé. O poder criador que acompanha a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra da fé. As promessas de Deus são palavras de fé e precisam ser aceitas como palavras criadoras. Estamos juntos no pensamento? É palavra poderosa. É palavra que vem junto com toda a carga necessária para trazer à existência, e nesse sentido criar, aquilo que ainda não existe, sequer existe dentro de nós. E isso é vir acompanhado ou acompanhada de fé. A palavra de Deus vem com uma dose de fé para que nós possamos, com os olhos da fé, vermos o invisível. Ah, meu Deus, como é que eu vou crer nessa palavra? Como eu vou crer nessa promessa? Deus me disse uma coisa e... ok, alto lá. A palavra de Deus é palavra poderosa, vem acompanhada de fé. Junto com a promessa de Deus, Deus sempre dará a você os meios de crer na palavra que Ele falou. Ela vem trazendo consigo uma carga de fé, gerando em nós fé. Então é necessário que nós reouçamos com o coração a palavra de Deus, para que mais e mais cresçamos em fé, a partir da promessa que Ele mesmo fez. Diga: a palavra de Deus precisa ser acolhida como palavra poderosa, acompanhada de fé. Em segundo lugar, precisamos ouvir a palavra, e nisto inclusas as promessas da graça, como palavra generosa, que faz livre uso de meios que nós chamaríamos na nossa linguagem humana de meios sobrenaturais. Diga: palavra generosa e sobrenatural. Isso é naturalmente instigante, olha só. Isso é naturalmente perturbador. A palavra de Deus e as promessas da graça têm por natureza o papel de nos perturbarem. E por que as promessas de Deus são por natureza perturbadoras? Elas são desconfortáveis.
Porque a voz de Deus é voz de quem não conhece limites, chegando a seres limitados. Porque a palavra de Deus é palavra de quem não morre, chegando a seres mortais. Porque a palavra de Deus é palavra poderosa, chegando a seres fracos, débeis. Porque a palavra de Deus é palavra de alguém que eternamente é dono de tudo, chegando a seres que provisoriamente administram na terra alguns bens. As promessas da graça necessariamente desafiam a lógica. Preste atenção, quantos aqui querem receber muitas e muitas promessas de Deus? Específicas, para o trabalho, para o casamento, para as finanças, para o ministério. Você quer isso? Lembre-se, as palavras de Deus naturalmente, é da natureza delas, desafiar a lógica. As promessas da graça, por natureza, por procederem desse ser tão maior, desafiam a lógica. Essa vai ser uma característica quase que obrigatória para as promessas da graça. Quase que obrigatoriamente, para que elas sejam entendidas como promessas que realmente procedem de Deus, elas terão que desafiar a lógica. Promessa divina precisa, quase que obrigatoriamente, prometer aquilo que a lógica ou as leis naturais não conseguem crer, não conseguem ver. A lógica e as leis naturais, quase que obrigatoriamente, serão feridas, aspas bem grandes aqui, desobedecidas e, fecha aspas, superadas pela lógica e pelas leis naturais. As promessas da graça, por serem promessas divinas, serão por natureza generosas. Elas quase sempre parecerão, olha aí, hein, exageradamente grandes. É da natureza das promessas da graça. Quase sempre parecer algo exagerado. Grandes demais para serem possíveis. Qualquer palavra, e isso é regido pelo simples princípio, a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, mas produzirá o efeito para o qual foi enviada. O grande princípio que está por trás desse fato de a palavra de Deus ser palavra generosa e palavra que por natureza opera por meios que nós chamaríamos de meios sobrenaturais é o seguinte, diga assim, qualquer palavra possui primeiro as características de quem fala e não de quem as ouve. Quaisquer palavras. Se é palavra de Deus, estamos juntos? O Espírito Santo está dando uma sacudida aqui em alguns valores, hein? Palavras ou promessas da graça de Deus têm as características de Deus. Ou seja, são por natureza muito acima das coisas naturais. Por isso são palavras divinas. Não tem as características do homem, tem as características de Deus, ainda que Deus use o homem para proferi-las. Parecerão exageradamente grandes. Não é isso exatamente que aconteceu com Abraão em Gênesis capítulo 2? Olha isso, em ti serão benditas. Não, está muito fraco. Em ti serão benditas. Falar isso para um homem velho casado com uma mulher estéril? Como imaginar que todas as famílias do planeta seriam abençoadas por esse casal? Isso é um exagero total. É promessa da
É palavra de Deus, traz a característica de Deus, o Deus que não tem limites. É assim mesmo, e por isso é promessa de graça, e por isso é promessa de Deus. Se obedecesse às condições, às previsões, às leis naturais, não poderia ser chamada de promessa divina, porque não seria uma palavra essencialmente divina, seria a palavra que qualquer homem poderia proferir. Mas a palavra de Deus, enquanto promessa de Deus, ultrapassa o campo das coisas naturais. Fala, Senhor, que os teus filhos ouvem. Em terceiro lugar, diga: ouvir a palavra, sem levar em conta o meio humano. Há um exercício que todos nós fazemos inconscientemente. Cuidado com isso que eu vou falar aqui agora. Eu creio piamente, de todo o meu coração, em toda a inspiração da Bíblia. Não tem dúvida disso. A história o comprova. A Bíblia tem motivos de sobra, historicamente falando, para ser crida mesmo e integralmente como palavra de Deus. Entretanto, preciso, nesse momento, ao dizer que é necessário ouvirmos a palavra de Deus, sem levarmos em conta o meio humano, o transmissor humano dessa palavra que vem de Deus, preciso falar de um exercício inconsciente que todos nós fazemos, todo cristão piedoso que ama a Bíblia faz ao lê-la. Todos nós, ao lermos, por exemplo, um salmo escrito por Davi, inconscientemente ignoramos o fato de que Davi, como ser humano, estava sujeito a falhas. Nós não cremos que Davi era infalível. Aliás, a Bíblia faz questão de dizer que não era, relatando os erros e acertos de Davi. Nós não cremos que Davi era infalível, mas ao lermos, por exemplo, um salmo davídico, nós cremos que o Deus que inspirou Davi é infalível. Esse é um exercício inconsciente que todos fazemos ao meditarmos na palavra de Deus. Esse mesmo exercício deve ser feito diante de toda a palavra que procede de Deus, que tem em Deus a mesma origem. Esse amém de você está mais michuruca que uma bola de gás que foi estourada. Amém? Amém. É da natureza divina usar vasos de barro, para que a excelência do poder, diz Paulo, seja de Deus e não nossa. Eu não quero com isso afirmar que o mensageiro, seja ele uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, quem quer que seja, o mensageiro ou a mensageira, o portador ou a portadora da promessa de graça que veio de Deus para alguém. Eu não estou dizendo com isso que essa pessoa deva ser desprezada ou ignorada ao afirmar que é vaso de barro. Não. O que nós precisamos entender tão somente é que a mensagem, se tem origem divina, não deve ser reduzida ou tratada como palavra humana. A mensagem de Deus sempre deverá ser super valorizada, porque senão nós perderemos promessas da graça. O exercício contínuo que fazemos ao lermos as Escrituras, precisamos fazer diante de todo e toda portador e portadora de promessas que procedem de Deus.
Em último lugar, diga comigo, ouvir a palavra como palavra eterna. O Senhor diz, vocês vão completar, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Note, nesse texto o Senhor está diferenciando a palavra dele da criação. Céus e terra aqui são uma síntese das coisas criadas, mas ele está, portanto, afirmando para nós que a palavra dele não é palavra criada, é palavra eterna. No princípio, ou em princípio, enarque, João 1, verso 1, no princípio simplesmente existia a palavra, o verbo. Diga, a palavra de Deus é palavra eterna. A palavra de Deus, e de modo muito especial, nesta noite, as promessas da graça devem ser entendidas, ou deve ser entendida, como palavra em seu contexto atemporal. Vamos entender isso. As promessas de Deus possuem um caminho peculiar, especial. Preste atenção, hein? São palavras eternas que entram na história humana para cumprir um propósito e saltam de volta para a eternidade. É palavra eterna que entra na história humana para cumprir um propósito eterno, e essa palavra, juntamente com seu propósito, saltam para a eternidade. É palavra que vem da eternidade, entra no tempo e na história e retorna para a eternidade. É palavra cujos efeitos acompanham a qualidade eterna dela. Os efeitos da palavra de Deus são efeitos olha aí, hein? É isso que o Senhor está dizendo para nós. Céus e terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Os efeitos saltam para a eternidade. Deus não continuará infinitamente falando as mesmas coisas desde a eternidade a outra eternidade, mas os efeitos da palavra, ou seja, a encarnação da palavra na história, a manifestação da palavra no mundo visível, continuará por toda a eternidade. A palavra permanece. Portanto, com olhos na eternidade, se a palavra de Deus é palavra que é eterna, entra na história e salta para a eternidade, ela será uma palavra, preste atenção, que não se constrangerá diante do juízo humano, tampouco da perspectiva mortal dos seres humanos. O Deus eterno não irá limitar suas promessas graciosas em sua palavra de efeito eterno. Deus não irá limitar sua palavra eterna, de propósito eterno, a medos e limitações de homens mortais. A palavra dele, as promessas da graça, são qualitativamente diferentes de nós. Deus não se preocupará ao fazer as suas promessas. Deus não irá se preocupar com a crítica humana. Deus não vai ficar pensando naquilo que a crítica humana vai pensar, vai imaginar sobre a possibilidade ou não do cumprimento das suas promessas. Deus não submeterá a palavra eterna ao crivo, à aprovação do mortal, porque senão a sua palavra deixaria qualitativamente de ser palavra eterna, seria reduzida a palavra humana. Estamos juntos? Deus não pedirá jamais a nossa aprovação quando fizer uma promessa. Deus apenas requererá a nossa fé.
Vou repetir isso. Quando Deus fizer uma promessa, Ele não irá pedir a nossa aprovação, Ele apenas requererá a nossa fé. Para que a palavra dele continue sendo palavra eterna. Quais promessas Deus tem feito a você? Quais promessas Deus tem feito a essa igreja? Quais promessas da graça? A você que está nos assistindo pela internet agora, quais promessas Deus tem feito a você? Quais palavras de graça têm saído da boca do Senhor usando qualquer meio? Talvez usando a própria Bíblia, mas aquele momento em que a palavra salta diante dos nossos olhos, ou nós conseguimos interagir com a vida que vem na palavra, e aquilo que é promessa geral se torna para nós promessa específica. Quais têm sido essas palavras a nós? E como temos visto e reagido a essas palavras? Entendendo que a palavra de Deus não será submetida ao nosso crivo, porque é palavra eterna, não levando em conta a origem humana ou meio humano transmissor da promessa de Deus, olhando para a palavra como palavra generosa, que se necessário for utilizará meios sobrenaturais. É Deus abrindo o ventre da estéril Sara e velha para ser mãe de Isaac. Temos sido capazes de olharmos esta palavra como palavra poderosa que já traz consigo uma dose de fé e, portanto, podemos descansar ao ouvirmos a promessa da graça? Se temos agido assim, aleluia, Deus seja louvado. Mas nessa noite o Espírito Santo vem nos desafiar a crermos nas promessas da graça divina. A crermos. Revise as promessas, encha-se delas, permita que elas gerem a coisa nova que Deus quer que elas gerem, em nome de Jesus. Por favor, fique de pé no seu lugar.